Então, pessoal, desculpe, o vídeo deu uma cortada no anterior, então eu vou fazer o vídeo em várias partes, até para mostrar algumas coisas no GeoGebra para vocês. Então, a gente estava falando de funções vetoriais, em contraponto a uma função, uma variável que a gente trabalha no ensino médio no cálculo 1. No cálculo 1 e no ensino médio, nós vimos que uma função, na verdade, associa dois valores reais, geralmente reais. Então, a gente cria um x real, faz uma transformação pela lei de uma função e transforma num y, que é outro valor real. Já a função vetorial, que a gente vai ver dois tipos, a uma variável e a duas variáveis, a gente vai começar com a uma variável, ela pega um valor real e devolve um vetor, ou no R2 ou no R3. E aí, uma função vetorial tem o gráfico a uma variável, é uma curva. Então, é um objeto unidimensional, é uma linha que é deformada de alguma espécie, de alguma forma, com as leis da função. Se a gente pensar de uma maneira mais fácil, a gente pensa que a função vetorial, na verdade, é um vetor cujas componentes são funções a uma variável ou a duas. A diferença de uma e duas variáveis, é que aqui, por exemplo, se só depende de t, vai ser uma curva unidimensional. Se depender de duas variáveis, aí vai formar uma superfície. Também tem a diferença de ser uma curva no R2, no plano, ou no R3, pode ser uma curva no espaço. Então, por exemplo, essa daqui é uma curva no espaço. Então, cada ponto dessa curva tem 3 coordenadas, que na verdade vai ser um vetor com origem na origem do plano cartesiano, x, y, z. Ó, aqui está x, y, z, não está muito clara a definição, a qualidade dessa imagem. E aí essa curva a gente vai chamar de caminho, que também é um caminho, e a gente vai usar a letra R com uma seta em cima para fazer relação com o vetor e vai dizer que ela depende da variável t. Então, o nome das curvas ou das funções vetoriais a uma variável, a gente vai chamar de vetor R, é o caminho R. Certo? Então, na verdade, quando a gente trabalha com função vetorial, que a gente está trabalhando em curvas, já que a gente está fazendo uma variável, a gente está trabalhando com curvas parametrizadas. Isso também é visto em geometria analítica. Não sei se na alga 1 ou na alga 2 que vocês têm, mas a gente trabalha na geometria analítica. Vocês devem ver retas parametrizadas. Aqui, uma função vetorial é uma curva qualquer parametrizada. Então, por exemplo, o primeiro exemplo é um círculo. Quais são, como a gente parametriza um círculo, os pontos de um círculo? Então, a gente pode, uma das formas de parametrizar a curva círculo, por exemplo, com origem coincidindo com o centro do círculo e raio 1, é essa curva aqui de equação R igual a cosseno de TI mais seno de TJ, Aqui, para fazer referência às componentes básicas da base vetorial, IJ. Aqui, como só tem IJ, está no plano. Ou a gente pode escrever também na forma de par ordenado. Então, as componentes seriam cosseno de T, seno de T. Aqui, o T pode pertencer a qualquer valor real. Então, nesse caso, a gente gera um círculo de raio 1 com centro na origem. Aqui eu botei uma imagem no GeoGebra. Na verdade, o que vai acontecer? Cada valor de t que nós substituirmos, a gente vai encontrar um vetor. Por exemplo, se a gente colocar t igual a 0, a gente vai encontrar um vetor U de que coordenadas?
cosseno de 0, seno de 0, ou seja, vai ter as coordenadas 1, 0. Então, esse vetor vai ter origem na origem do plano cartesiano e extremidade no ponto que eu vou chamar de A, que tem coordenadas 1 e 0. Então, para cada valor de t que a gente usa, a gente vai encontrar um vetor e a extremidade desse vetor é um ponto do círculo. Então, por exemplo, aqui eu posso encontrar um ponto que t igual a 1, um ponto que t igual a 2, um ponto para t igual a 3 e assim por diante. Na verdade, esses pontos são a extremidade do vetor gerado quando a gente substituir o parâmetro t. Por isso a gente chama de curva parametrizada, porque o t a gente chama de parâmetro, certo? Então, na verdade, essa curva parametrizada, a gente poderia ter o círculo de equação x² mais y² igual a 1, seria a curva, a equação em coordenadas retangulares, mas a parametrização, ela dá uma origem para a curva, um início, e uma curva, seja fechada ou aberta, não tem origem, que nem uma reta não tem origem, e uma unidade de medida. Então, dentro desse caminho que a gente chama, a gente encontra uma unidade de medida. Por exemplo, aqui, do t igual a 0 a t igual a 1 é uma unidade de medida. Então, é um caminho como se fosse o metro, o nosso metro. Meu passo tem 1 metro. Então, cada passo que eu dou, eu avanço 1 metro de unidade de medida. Aqui, cada curva parametrizada, dependendo do jeito que a gente parametriza, a gente cria uma curva diferente. Aliás, a gente tem mais de uma maneira de representar parametricamente uma curva, mas o que vai diferenciar de uma parametrização para outra é o ponto de origem e essa unidade de medida. Então, seria a unidade de medida, botar A, seria o módulo do t igual a 1 ao t igual a 2. O t igual a 0, t igual a 1. Então, se estabelece uma unidade de medida dentro dessa curva. Aqui nós temos agora no exemplo 2, a gente tem uma hélice, que é uma curva no espaço. Ela tem a equação R menos seno de TI, mais cosseno de TJ, mais TK. Aí, como ela está no espaço, aparece a componente de K. Ou, na forma de agora trio ordenado, também a gente pode optar por esse formato, Eu prefiro o formato com IJK porque fica mais claro que é um vetor. Aqui a gente pode confundir com um ponto, então é melhor determinar um vetor. Aqui, esse ponto A, nesse caso, é a origem da curva, é a origem da hélice, que na verdade é quando a gente considera t igual a 0. Aí surgem as coordenadas do ponto A. Na verdade, vai ter um vetor saindo da origem até o ponto A, quando t igual a 0, e o A fica valendo como a origem da hélice. T negativo, os pontos vão para um lado e T positivo, então no lado oposto. Então, aqui se t igual a 0, o ponto A tem coordenadas 0, 1 e 0. É um ponto no plano que pertence ao plano x, o, y, o plano chão. Certo? Então, é só para a gente ir se acostumando com os tipos de curvas no cálculo vetorial. Aqui nós temos a curva R, o caminho R, também é no espaço, porque tem a componente J e K. E olha só quem são as componentes. Em I é t ao quadrado, em J e na t, e em K é 4 menos 7t. Então, gera essa curva no espaço.
Então, se a gente fizer o mesmo dispositivo, quem é o vetor quando t é igual a 0, vai dar 0. Aqui tem um errinho, aqui não é 2, é t ao quadrado e na t, 4 menos 7t. Então, se o t é igual a 0, t ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, e na 0 é 1, e 4 menos 7, 3 é menos 3. Então, aí estaria o ponto A, seria a origem dessa curva, tá? Desse caminho parametrizado dessa forma. Aqui temos outro exemplo, quer dizer, só para mostrar que as componentes podem ser de qualquer tipo. Aqui as componentes dessa função vetorial são raiz de t, ln de t e 1 sobre t. Claro, como uma função vetorial, aqui eu tenho que chegar, bom, é no R3, né? Está contido no R3, mas aqui como nós temos ln de t, raiz de t e 1 sobre t, só quando t for real maior do que zero. Então, é isso que significa. Porque senão a gente não vai conseguir calcular. Por exemplo, se t é igual a zero, a gente não vai conseguir calcular ln de t e 1 sobre t. Se é negativo, a gente não consegue calcular a raiz de t e ln de t. Eu vou dar uma paradinha para os vídeos não ficarem muito longos e até para ficar mais fácil de fazer upload depois no YouTube. Então, no próximo vídeo, a gente fala de limites de funções vetoriais.